Fala feras, Ferinha falando. No vídeo de hoje vamos estar dando continuidade ao nosso curso de sintaxe básica do JavaScript, beleza? Lembrando que todos os arquivos desse curso estarão na minha GitHub e vocês também terão acesso com o meu servidor do Discord, beleza? Vocês podem estar pegando o título de cada vídeo, indo lá no chat codes YT do meu servidor do Discord, colocando o título do vídeo e tá resgatando diretamente o link da GitHub com os arquivos do módulo do vídeo que você estiver assistindo. Então hoje vamos ver o módulo 2 do nosso curso. O tema do módulo é sintaxe básica do JavaScript, beleza? Então aqui a gente vai aprender algumas coisas que são bem utilizadas durante o desenvolvimento com essa linguagem, beleza? Então vamos lá. Vamos aprender sobre variáveis, tipos de dados, operadores, estruturas condicionais e estruturas de repetição. Então, variáveis, tipos de dados. O que são variáveis? São espaços de armazenamento para dados, beleza? Então, dentro de uma variável, a gente pode armazenar algum tipo de dado. Como declarar variáveis? Com os declaradores let, const e var, tá? Então, quando a gente for para a parte prática, eu vou estar explicando para vocês também qual a diferença entre let, const e var, tá? Tipos de variáveis. String, boolean, number, undefined, object e function, beleza? Então, esses aqui são os tipos de dados que a gente pode obter no JavaScript. E também temos a nomenclatura, que são nomes descritivos, né? A nomenclatura são nomes descritivos no formato camel case. Então, a gente vai descrever o nome de uma variável nesse formato camel case. Mas o que é o formato camel case? O nome da variável é escrito em minúsculas e as palavras subsequentes começam com maiúsculas, sem espaços ou caracteres especiais. Então, aqui na frente a gente vai ter alguns exemplos. Então, por exemplo, nome do usuário, data de aniversário e cor favorita. Então reparem que aqui a primeira palavra sempre vai ser tudo minúsculo. E as palavras que vierem depois vai começar com a primeira letra maiúscula e depois o restante da palavra todo minúsculo, beleza? E vamos ver agora os operadores. Então, os operadores de JavaScript temos três tipos: os aritméticos, lógicos e de comparação. Os aritméticos são de adição, subtração, multiplicação, que no JavaScript é um asterisco, barra é divisão, tá? E esse porcento é o módulo, o resto da divisão, tá? Temos também os lógicos, que é esse AND, né, que é dois ezinhos, tá? Temos barra barra, que é o OR, traduzindo para o português é o ou, né? E também temos o negação de lógica, que é o not, né, exclamação, tá? Então mais para frente a gente vai estar vendo cada um deles também. Comparação. Temos igual a igual, que é igualdade, que ele vai comparar apenas o valor de cada variável, tá? Temos o igual, 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 que é a igualdade estrita, ele compara o valor e o tipo da variável, beleza? Aqui eu coloquei alguns espaços, por exemplo, aqui, que não existem, tá? É porque se eu juntar eles, o mapa mental aqui, o site que eu estou utilizando, ele troca por esse símbolo, tá? Então, por isso que eu deixei um espaço, tá bom? Mas na hora de programar, a gente não utiliza esse espaço, não dá erro. Enfim, se a gente colocar exclamação igual, ele vai comparar a desigualdade entre as variáveis. Se colocar exclamação igual igual, vai comparar a desigualdade estrita, ou seja, vai comparar o valor e o tipo de variável. Tá? Então também temos o símbolo menor que, maior que, menor ou igual a ou maior ou igual a, beleza? Então bem simplesinho, nada muito difícil, tá? Também temos as estruturas condicionais, que daí é entre o if, else ou else, né? Se ou se não. O if, se a gente traduzir do inglês para o português, é se, né? Else, if é se não, beleza? Então, aqui a gente tem a estrutura de como funciona uma estrutura condicional if, tá? Então, aqui a gente vai colocar if, abre parênteses, condição e abre chaves, né? E entre as chaves a gente vai colocar o nosso script, beleza? Então, aqui a gente pode declarar variáveis, colocar funções e qualquer coisa. Aí, com o else if, a gente vai colocar a condição 1, né? If, condição 1, abre chaves. Aqui a gente vai colocar o nosso script na condição 1, se ela for verdadeira. Se ela não for verdadeira, ele vai cair aqui, ó, else if condição 2. Se essa condição 2 for verdadeira, aí ele executa aqui, beleza? E daí temos só o else aqui. If condição 1 for falsa, vai ter o script aqui, ele não vai rodar. Else if condição 2 também for falsa. Aí, se essas duas condições aqui forem falsas, ele vai cair nesse else aqui, tá? Que não tem uma condição.
Então, se isso aqui for falso, não faça isso. Se isso aqui for falso, não faça isso. Se não, faça isso daqui. Beleza? Então, na parte teórica é um pouquinho mais difícil de compreender, porém na prática vocês vão ver que é muito mais fácil do que parece. Beleza? Então vamos lá. Estrutura de repetição. Cada tipo de for loop tem suas particularidades e é escolhido dependendo do contexto e do tipo de coleção que está sendo percorrido. Que no caso não tem o for, né? Cada tipo de loop, tá? Porque a gente tem bastante tipo de for, que é loop, né? For loop. E também temos o while e do while. Enfim. A estrutura de repetição for clássico, né? Que também é conhecido como for loop. Ele percorre por um array por meio de um índice, indo de um ponto inicial até uma condição de parada, com incremento e decremento definido. Então, essa parte aqui, na teoria, é bem mais difícil de entender. Porém, eu deixei bem explícito aqui para vocês como funciona cada parte, tá? O array a gente tem um módulo mais para frente, que é o próximo módulo, o módulo 3, que a gente vai estar vendo especificamente sobre arrays, tá? Então aí vocês vão entender realmente o que são arrays no JavaScript. Enfim, aqui no for a gente vai ter o nosso índice, que ele pode começar como 0, tá? Você vai poder declarar qualquer número aqui. Vai ter o índice, aqui a gente vai ter o tamanho da nossa array, certo? Esse ponto length vai retornar o tamanho da nossa array. E aqui índice mais, a gente está pegando o nosso índice e somando mais um a cada loop, beleza? Então, enquanto o nosso índice for menor que a quantidade de elementos da nossa array, vai executar o script que estiver dentro do nosso for, beleza? Então aqui temos const elemento, array, o índice, a gente vai estar pegando aqui o elemento da array com o índice que for especificado aqui, beleza? Então aqui na verdade a gente está pegando um elemento por vez da nossa array, tá? E depois a gente vai rodar nosso script. Beleza, então esse foi o for clássico. Temos o for off, que ele percorre os valores de uma array, simplificando a sintaxe e evitando o gerenciamento manual de índices. Então, o nosso for off, ele vai ter pode ser uma const, né? Tanto pode ser um let, mas enfim, const iterador of objeto. Então, aqui ele vai passar por cada objeto que a gente tiver, beleza? Cada parte da nossa array, nosso for off vai estar passando um por um. E aqui vai ser o nosso iterador, beleza? Então, iterador de cada parte do nosso objeto, certo? Então, também temos o for in, ele percorre os índices de cada array, ou propriedades enumeráveis de objeto fornecendo suas chaves, tá? Então, o for in é um pouquinho diferente do for off, mas ambos os loops dá para fazer funções parecidas, beleza? Então, aqui a gente tem const key, né, const chave in objeto, tá? Então, aqui esse chave ele vai estar retornando uma propriedade no nosso objeto, beleza? Então, vamos lá. For each. O for each é basicamente a mesma coisa do for off, tá? Ele percorre por arrays e executa uma função para cada elemento, proporcionando uma abordagem mais declarativa. Então aqui a gente tem nosso array, né? Ponto for each. Vocês podem ver que o for each é um pouquinho diferente dos outros fors, né? Esse aqui a gente coloca o nosso array primeiro e depois a gente dá um ponto for each, né? Não é igual aos outros fors, enfim. Então, ponto for each elemento da nossa array, a gente vai executar um script que a gente declarar, beleza? Então é assim que funciona o for each. Temos também o while, que o while executa um bloco de código enquanto uma condição especificada for verdadeira. Então aqui a gente tem a estrutura do nosso while, né? É bem simplesinho. Então aqui a gente tem nosso while, enquanto essa condição aqui for verdadeira, ele vai rodar esse script. Quando essa condição aqui passar a ser falsa, né? Falso ou null, ele vai parar de executar o nosso bloco de código, beleza? E o nosso do while é bem parecido com o nosso while, beleza? Porém, ele garante que o bloco de código seja executado pelo menos uma vez antes de verificar a condição. Então, aqui a gente tem a estrutura do faça isso enquanto essa condição for verdadeira. Então, mesmo que a nossa condição comece com false, ele vai executar pelo menos uma vez esse bloco de código, beleza? Então, tá. Então, fechou. Vamos fechar aqui tudo isso aqui e vamos para a parte prática do nosso módulo. Então, aqui na nossa pasta do curso, eu vou estar criando o módulo 2, tá? Módulo traço 2. Vou estar abrindo nossa pasta e dar um abrir com code, tá? Vou estar colocando aqui. Vou colocar o nosso navegador aqui desse outro do lado, beleza? Então, vamos ver primeiramente sobre as variáveis, né? Vamos colocar aqui declarando tracinho variáveis. Então, tá. Vamos novamente criar aqui nossa base index.html
e um index.js, tá? Opa, vou estar dando exclamação, aqui vou colocar um H1, document, aqui vou colocar então declarando variáveis, beleza? Vou estar linkando o nosso JavaScript aqui no nosso arquivo HTML e beleza, vou estar abrindo aqui com o live server nosso arquivo HTML. Então F12 para inspecionar a página, beleza. Então vamos lá, como que a gente pode estar declarando as nossas variáveis? Temos as constantes, né? Que no JavaScript é const, a gente pode colocar, por exemplo, const nome igual espaço, a gente abre aspas, né? Pode ser aspas simples ou aspas duplas, não tem problema. E a gente pode colocar o nosso nome aqui como Vitor, beleza? Então, as constantes, vamos dar um console log aqui para vocês verem, console log nome. Então, ele vai dar aqui o nosso console log nome, beleza? A variável nome. As constantes nunca vão ter seu valor alterado, beleza? Diferentemente das lets, tá? Let e var. Enfim, vamos ver aqui, let idade igual a 17. Vamos colocar console.log idade. Opa, idade. Então aqui ele retornou para a gente 17, né? Que é o valor da nossa idade. Também vamos declarar uma var, né? Var celular. Vamos colocar Samsung, tá? Então a gente vai dar um console.log celular. Vai retornar aqui no nosso console Samsung, beleza? Então tudo certinho. Porém, agora, se a gente quiser pegar uma variável e redeclarar o valor dela, por exemplo, a gente vai pegar o nome, colocar, em vez de Vitor, a gente for colocar, por exemplo, Pedro. Já apareceu um erro aqui no nosso console, que o valor de uma variável, de uma constante, não pode ser redeclarado, beleza? Então aqui, isso aqui vai gerar erro pra gente, tá? Deixa eu até colocar comentado. Gera erro, tá? Então tá. Se a gente quiser, por exemplo, fazer isso com uma idade, com uma let, falei errado, vamos pegar a nossa variável idade e colocar 20. Vocês podem ver que não gerou erro, né? Então se a gente der um console.log idade, agora a nossa idade vai ter o valor 20, beleza? Então vocês viram que o let pode ter o seu valor redeclarado, beleza? O var também, então se a gente colocar celular, agora vai ter o valor de iPhone. Se a gente der um console.log celular, pronto, agora o nosso celular é o iPhone, beleza? Não tem mais o valor Samsung. Agora, qual a diferença de let e var? Bom, o let tem escopo de bloco, enquanto o var tem escopo global, tá? Então, aproveitando que a gente já viu também a estruturação de if e else, a gente pode estar colocando, então, if celular igual, né? Então aqui a gente está utilizando um tipo de operador, beleza? O igual, ele está verificando se o celular possui o mesmo tipo, né? Que é esse tipo string de variável e o mesmo valor. Então se o nosso celular for valor iPhone, a gente pode retornar aqui, console.log, o celular é um iPhone. Beleza, o celular é um iPhone. Agora vamos colocar aqui let linguagem. Linguagem. Se a gente colocar agora um JS aqui, a gente pode dar um console.log linguagem. Aqui ele vai imprimir JS pra gente, beleza? Se a gente agora tentar colocar esse console log fora do nosso bloco do if, colocar aqui embaixo, ele vai retornar um erro pra gente. Se a gente ler aqui, tá falando que não está definido, ou seja, undefined, beleza? A nossa linguagem só pode ser lido dentro desse bloco de código aqui do nosso if, beleza? Porque ele foi declarado aqui dentro. Agora eu vejo que se a gente trocar esse let por var, pronto, agora ele pode ser lido mesmo fora do nosso bloco, beleza? Lembrando que as vars são um modo bem mais antigo de declarar variáveis, tá? Dificilmente você vai querer uma variável que ela possa ser lida fora do seu bloco de código, beleza? Uma variável global. Enfim, continuando um pouquinho com o nosso if else, se a gente colocar else, né? Então, else if celular igual Samsung. Opa! Então, se for Samsung, deixa eu até comentar esse var linguagem, né? O celular é um Samsung.
tá? Aqui a gente vai comentar então nosso celular com o iPhone. E beleza, o celular é um Samsung, tá? Agora, se não for nem Samsung, nem iPhone, a gente pode colocar o else, né? Abrir as chaves, console.log. O celular não possui marca. Vamos colocar desse jeito assim, beleza? E aqui a gente pode colocar celular igual null, por exemplo, beleza? Ele vai ter um valor nulo. Então aqui ele imprimiu pra gente, o celular não possui marca. Por quê? Porque o celular não é um iPhone, não possui o valor de string iPhone, nem a string Samsung, beleza? Então ele caiu nesse bloco de código else, beleza? Então, fechou. Agora a gente vai abrir uma pasta, deixa eu até copiar o nosso index.html e o index.js, chamada tipos de variáveis. Variáveis. Aqui a gente vai estar colando, né, o index.html e o index.js. Deixa eu copiar aqui. Tipos de variáveis. E deixa eu apagar o JavaScript e rodar aqui o live server novamente. F12 para inspecionar a página. Beleza. Aqui em tipos de variáveis, aqui a gente pode criar uma constante texto igual abre aspas, tá? Então aqui a gente vai ter um tipo string, beleza? Tipo string. Aqui a gente pode colocar o valor texto mesmo. Aqui a gente pode colocar const boolean 1, tá? O boolean são valores verdadeiros, true, né? Ou falsos, beleza? Então aqui a gente vai deixar um true, tá? Deixa eu colocar barra boolean. Aqui embaixo eu vou colocar a mesma coisa, só que eu vou alterar pro false, beleza? Para vocês verem que também é um boolean, tá? Deixa eu agora criar uma variável chamada número. E aqui a gente pode declarar variáveis como um valor de números também, tá? Então, const número igual 10. O tipo dele é um number, beleza? Temos também o tipo undefined, né? Deixa eu colocar const indefinido igual undefined. Então, esse undefined é um tipo também, tá? Então, undefined. E também temos agora dois tipos que são um pouco mais complexos, porém a gente vai estar vendo um pouquinho mais para frente também, beleza? Então, const objeto. Para criar um objeto no JavaScript, a gente vai dar um igual, abre chaves, beleza? Dentro desse objeto, a gente pode colocar suas propriedades. Vamos colocar uma propriedade chamada pessoa, a gente coloca 2 pontos. E aqui a gente pode colocar qualquer tipo de tipo de variável. A gente pode colocar um número, uma string, um boolean, tá? Que ele vai aceitar. Então, no caso, vamos colocar aqui pessoa Victor, né? Victor. A gente precisa de uma vírgula. Se a gente não colocar vírgula, tentar adicionar, por exemplo, a propriedade idade, 2 pontos, 17, ele está falando que espera-se uma vírgula aqui, tá? Então, a gente coloca uma vírgula e ele para de gerar o nosso erro. Beleza? Agora a gente pode dar uma constante função. Como que são as funções de JavaScript? Mais para frente a gente vai ter uma aula específica para isso, mas só para dar uma introdução aqui aos tipos, a gente vai ter function, abre, fecha parênteses, abre, fecha chaves. E aqui a gente pode colocar o nosso bloco de código de função. Então vamos colocar um console.log, uma função. Beleza. Só para vocês verem, se a gente chamar essa função aqui embaixo, ele vai retornar no nosso console uma função. A gente colocar várias vezes, ele vai retornar várias vezes aqui pra gente. No caso tinha que colocar ponto e vírgula, né? Ou quebrar. Peraí. Pronto, agora ele vai. Enfim, isso aqui a gente vai ver como funcionam as funções mais pra frente. Então a gente pode dar um console.log para ver os tipos das variáveis, utilizar uma palavra reservada typeof, que ela verifica o tipo de uma variável no JavaScript, tá? Então, typeof texto vai retornar aqui pra gente string, tá? Então, nosso texto é type string. Lembrando que a gente pode estar utilizando aspas duplas aqui também, tá? Não vai fazer diferença. Então, aqui o typeof texto é string. Se a gente colocar o boolean 1, vai obviamente dar um boolean, né? Então, boolean, tá? Boolean 1, boolean 2 também. Opa. Boolean 2. Aí, boolean 2 retornou boolean pra gente, tá? Que é true ou false. Typeof número vai retornar number pra gente, porque o valor é 10, é um número, number, beleza?
const indefinido tem um valor undefined, tá? Se a gente colocar uma variável que não existe, uma variável AAA, vai retornar undefined pra gente também, porque a gente não declarou o valor dessa variável, beleza? Const objeto, né? Type of objeto. Object, porque os objetos são declarados com chaves ou também colchetes, tá? Se eu colocar um colchete aqui, ele também vai interpretar como um objeto. Enfim, agora type of function, função, falei errado, vai dar um function. As funções tanto que fica até com uma corzinha diferente aqui, beleza? Enfim, esses aqui são os tipos de variáveis que a gente tem no JavaScript. Agora vamos criar uma pasta bem pequenininha mesmo, porém para as nomenclaturas variáveis. Vamos copiar o index.html e o index.js, jogar aqui para baixo e dar um alt clique aqui, colocar nomenclatura das variáveis. Aqui já vou apagar o index.js e vou rodar com live server o nosso HTML aqui, tá? F12, inspeciona a página. Beleza, como funcionam as nomenclaturas? Então, como a gente viu no slide, no mapa mental quadrado, a gente utiliza o formato camel case. Então, let, por exemplo, nome do usuário. Então, lembrando que aqui, ó, primeira palavra, sempre minúsculo, tudo minúsculo. Segunda letra, segunda palavra, primeira letra maiúscula e as outras palavras seguem o mesmo formato. Primeira letra maiúscula, o resto da palavra minúsculo, tá? Aqui a gente pode colocar Victor mais uma vez, let texto, ABC. Então, primeira palavra sempre minúscula. E let, por exemplo, idade do usuário, 25. Então esse é o formato camel case, beleza? E agora vamos criar nossa última pasta desse módulo, operadores aritméticos. Beleza. Vamos copiar novamente nosso index.html e o nosso index.js aqui. Apagar o index.js, redeclarar aqui os nomes. Deixa eu colocar aqui. Operadores aritméticos. Beleza. Vou abrir com o live server. Abrir o console do navegador. Beleza. Então, aqui a gente pode criar duas constantes, né? Duas variáveis. Então, const número 1 vai ter o valor 10. Const número 2 vai ter o valor 5. Então vamos lá. Vamos criar uma constante para cada tipo de operador aritmético, beleza? Então vamos lá. Const conta adição vai ser o número 1 mais o número 2. Agora, se a gente der um console.log em conta adição, ele vai retornar aqui pra gente 15, beleza? Então, 10 mais 5 vai ter o valor 15. Vamos estar criando também aqui const conta subtração. Então, igual número 1 menos número 2. Número 2. Aqui a gente tira esse console log adição aqui e coloca subtração. Então ele já retornou aqui pra gente. 10 menos 5 vai ter o valor 5, beleza? Então esse aqui é o operador de subtração. Const conta multiplicação. Então vamos ter número 1 asterisco, né, que é o vezes multiplicação, número 2. Aqui a gente coloca conta multiplicação, 10 vezes 5 vai dar 50, beleza? Então, o nosso penúltimo, const conta divisão, igual número 1 barra número 2. Ele vai dividir o número 1 pelo número 2. Então, const divisão, conta divisão. Então, 10 dividido por 5 vai retornar 2, tá? E agora o nosso último operador aritmético, const conta módulo. Nosso número 1 módulo número 2. Então esse módulo ele vai pegar o resto da divisão. Então, o resto da divisão 10 por 5 vai dar 0, beleza? Porque não sobra nenhuma casa na hora da divisão, beleza? Então se a gente colocar o módulo, vai retornar 0 aqui pra gente. Se a gente colocar, por exemplo, um 7, vai retornar o número 3, beleza?
Então é assim que funciona os operadores aritméticos no JavaScript. Chegamos então ao final do módulo 2 do nosso curso, beleza? Se você quiser entrar na nossa comunidade do Discord, retirar dúvidas, conversar com outros programadores, você pode estar acessando o link aí embaixo da descrição do vídeo, beleza? Então, como de costume, vou estar deixando aí os quizzes para você estar fazendo no final do vídeo, tá? São cinco perguntinhas com 3 respostas cada, beleza? Então, espero vocês na próxima aula.